Galera, olá Brasil, olá França, bem-vindo ao Aqui na França. Hoje eu estou aqui na casa da Gabi, da Gabriela Viana. A gente vai falar sobre maternidade na França. A Gabi é brasileira, mora aqui desde que eu moro aqui também, então a gente tem o mesmo tempo de vida, ela chegou uma semana antes de mim. E ela casou, teve filho, então ela vai contar pra gente hoje um pouco sobre a maternidade, como é que foi ficar grávida aqui na França e vai dar dicas pra gente de o que fazer, aonde ir, as ajudas, dicas preciosas pra você que ficou grávida na França ou que vai vir grávida. Exatamente. Vem com a gente que a gente vai explicar pra vocês agora. Bem-vinda, Gabi, te apresenta pra nós. Olá, meu nome é Gabriela, eu moro aqui na França há mais ou menos, total de tempo, 9 anos, desde que a gente se mudou. Eu sou professora de francês, língua estrangeira, sou formada aqui na França e eu tenho 2 projetos, então o meu projeto, que vocês podem me seguir lá no Instagram, @VianaLanguages, que é o meu projeto então, de francês, e também tem um projeto que eu trabalho com mamães que são empreendedoras e que querem empreender, então vocês podem me seguir também no @VianaGabriela_S, tá? Eu também ensino as mamães como elas podem empreender, gestar o tempo e etc. Vai estar aqui na descrição do vídeo também os Instagrams da Gabi que você pode acessar e te conectar lá. Exatamente. Então, Gabi, conta pra nós como é que foi a tua história, rapidamente. Tu ficou grávida e como é que foi pra ti, nível administrativo e medical? Aonde ir, como fazer, tem alguma ajuda financeira, tem alguma ajuda social? Sendo brasileira, você tem essa ajuda porque quando tu ficou grávida tu ainda não tinha nacionalidade francesa. Não tinha. Então ela tinha um visto, né? Então explica pra nós como é que foi, o que tem que fazer se tu ficou grávida na França, onde tem que ir primeiro e quais os benefícios que a gente tem e os direitos. Ok. Tem 2 coisas. Tem um processo quando você tá grávida e tem o pós-gravidez, né? Então, no caso, a gente aqui na França são 4 meses de licença maternidade e a licença maternidade ela vai depender se você cotizou ou não, ou seja, se você trabalhava, se você contribuía com o imposto. Pra contar um pouquinho, quando eu fiquei grávida foi em 2015, eu tava no doutorado, era meu primeiro ano de doutorado, então eu tinha um contrato com a universidade de professora pesquisadora. E nessa época eu não sabia muito como funcionava, o que fazer, até porque eu não tinha muitas amigas que estavam grávidas ao mesmo tempo, né? Então foi um processo assim. A primeira coisa que eu fiz foi que eu fui no meu médecin traitant, que é o médico da família. O médico da família te acompanha até o 3º mês de gravidez. Então é ele que vai fazer esse acompanhamento. Depois, o próximo acompanhamento ele é feito por uma sage-femme, que seria uma doula no Brasil, o equivalente a uma doula. Então é a pessoa que vai seguir você durante a gravidez até a hora do parto. E pra você ter a sage-femme, foi o seu médico traitant, o médico da família, que te indicou, ou a sua ginecologista, o seu ginecologista, ou você que escolheu pela internet ou por indicações, como é que é? Então, depende. Pode ser o teu médico que pode te indicar, no meu caso meu médico não me indicou, ele falou comigo que eu podia entrar na internet e procurar. O que ele me indicou, na verdade, foi ela, porque ela era uma médica, ela me indicou ir ao hospital diretamente e fazer o meu suivi pelo hospital. O que pode ser feito também é que você pode entrar na internet e procurar uma sage-femme que seja liberal. Liberal. Ela é liberal, então ela trabalha por ela mesma. Ou você vai ao hospital, no caso aqui no hospital universitário, ou você procura uma pessoa, tem uma lista, você liga para as pessoas e também depende do tipo de parto que você quiser. Então, por exemplo, se você quiser fazer um parto, que no Brasil eles falam muito de parto humanizado, né? Aqui na França o parto humanizado tem outras características, mas se você quiser ter o seu bebê em casa, aqui na região que a gente mora existem 2 sage-femmes que fazem o parto em casa, mas para fazer o parto em casa você precisa ter realmente uma saúde impecável, a sage-femme tem que ter certeza absoluta que você não vai precisar ir para o hospital correndo caso alguma coisa dê errado. E me pareceu ser mais simples ir ao hospital. Ao longo da gravidez eu tive algumas complicações, então de qualquer forma, se eu tivesse ido para uma sage-femme que fosse liberal, ela teria me encaminhado para o hospital. Então não foi tão mal assim. Quando você tá entre o momento que você descobre que está grávida e o 3º mês, é muito importante, todas as mulheres precisam declarar para a CAF, que é um organismo de ajuda aqui do governo, que você está grávida. Então isso é fundamental, porque se você não declarar, a sua gravidez não será reembolsada. Você não vai ter nenhum tipo de ajuda. Então, para as mulheres que estão vindo do Brasil e que já passaram dos 3 primeiros meses, elas têm aí um problema que seria o fato que elas vão ter que pagar o próprio parto. Sim, porque aqui na França a gente tem um sistema de saúde que reembolsa muitas
dos nossos gastos com saúde, que é a Sécurité Sociale. E que até avança, né, o dinheiro para você não precisa pagar e ser reembolsado. Muitas coisas já são pagas pelo próprio sistema de saúde. E aí tu diz que quando tu vem do Brasil, que tu já tá com 4 meses de gravidez, ou que tu vem de qualquer outro lugar, tu não tem direito a esse reembolso. E pelo menos há 5 anos atrás, né, você não tem direito, imagino que continua igual, porque estando também, quando eu passei na Inglaterra um período, eu sabia, tinham várias amigas que eram francesas, ficaram grávidas e tinham que vir declarar na França para poder, se por acaso acontecesse, ter essas ajudas. Ter as ajudas. E essas ajudas, então, reembolsa todo o teu gasto com hospitalar e de parto? Porque tu não fez em casa, tu foi fazer no hospital, né? Sim. Então, quando você faz no hospital, o hospital existem dois tipos de sistema. Ou você pode ficar num quarto como se fosse uma enfermaria com outras mulheres, ou você pode ficar num quarto sozinha, privado. Primeiro você tem que ter a sorte de ficar num quarto privado, porque isso quer dizer que você tem ali um leito disponível. Eu tive a sorte e fiquei, então foi muito bom. E foi muito bom porque eu tive que ficar um tempo maior no hospital. Mas, se você puder escolher, se você ficar na enfermaria, você não paga nada, completamente nada. E se você ficar num quarto privado, aí você tem que pagar um valor que era bem barato, de 30 ou 40 euros por dia. E era mais porque o acompanhante tem direito a ter um sofá que vira uma cama, e ele pode ficar com você pode receber visitas, é um pouco mais íntimo do que ficar dividindo um quarto com outra mulher. Na verdade são só duas, então não é nem uma enfermaria cheia de mulheres, é só realmente ter ali uma ou duas pessoas contigo. Só que às vezes é complicado, porque o bebê da outra chora, o seu bebê quer dormir, você tá cansada, enfim, se tiver a sorte, mas é uma questão de sorte. E uma segunda opção é você se inscrever numa clínica, que é privada nesse caso, então você paga um pouco a mais, lá é um quarto privado realmente, e aí você tem que fazer uma inscrição antes pra dizer que você vai fazer o parto ali pra eles se organizarem, mas é mais ou menos isso. Entendi. E aí a parteira, né, a obstetra, não chega a ser uma obstetra. Tem uma diferença que, assim, você tem a parteira que faz o parto. Se algum problema acontecer, aí a parteira vai chamar o obstetra e ele que vai vir fazer o parto. Então, para partos muito longos, por exemplo, aqui na França é muito comum você ter filho de parto normal. As cesarianas são só realmente no caso de você realmente precisar fazer uma cesárea. Se você não precisar fazer uma cesárea, você vai ter o parto normal e pode demorar até 2, 3 dias. Então, o primeiro momento ali que você entrou no hospital, ficou esperando ter a dilatação e tudo mais, vão ser só com as parteiras, mesmo uma parteira que vai cuidar de você, ou um parteiro, né, porque tem mulheres e homens. É só se tiver alguma complicação, vem o médico anestesista te dar anestesia, vem o obstetra mesmo fazer o parto. Entendi, tá. E se tu quiser escolher o obstetra ou o parteiro, né, se tu tem uma pessoa que tu quer realmente que seja uma pessoa que tu não tem segurança, que tu quer escolher alguém, o gasto é por sua conta ou como é que funciona isso? Olha, tem um pequeno reembolso, depende da sua complementar de saúde. Que é a mutuelle. Que é a mutuelle, isso. E aí o governo paga uma parte e a outra é a sua complementar de saúde que paga, né? Então você tem que ver com a sua complementar de saúde qual o valor que ela te reembolsa. O valor que eu me lembro que o meu sage-femme, que era um homem na época, fez o meu suivi também, ele falou pra mim que ele queria que se eu precisasse, poderia fazer o parto e tudo mais. O que acontece? Você vai ligar pra pessoa, a pessoa vai vir e ficar disponível pra você o tempo que você precisar. Então custava por volta de 900 euros, uma coisa assim. Se não, você tem que ir pro hospital, entrar no hospital e quem tiver ali te atende. Então, se você tiver sorte que o obstetra que te acompanhou durante a gravidez esteja lá de plantão, ótimo, né? Mas se não for o caso, aí você tem que fazer o parto com qualquer pessoa. Pode ter um acompanhante, a gente tem sempre direito a um acompanhante. Nas maternidades é uma diferença que tem do Brasil e aqui na França, é que aqui na França é proibido fazer parto dentro da água. É proibido. Então, parto natural em banheira é proibido. Então, por exemplo, por isso que eu falei que parto humanizado era diferente na França e no Brasil. Então, por exemplo, na quarto que eu fiquei tinha uma banheira. Eu quis fazer sem anestesia, de uma forma mais natural. Então, tinha uma banheira com água, eu fiquei pra poder relaxar. Minha banheira estava com água fria, não relaxei, eu fiquei com frio. Acontece, né? Mas tudo bem. Mas enfim, existe, você pode ficar lá, nesse quarto. Só que na hora do bebê nascer mesmo, você precisa sair da água. Entendi. Você não pode ficar na água. Entendi. É proibido. É proibido na França. Por uma razão? A sage-femme na época me disse que era por uma questão de higiene, porque pode acontecer de ter mecônio, né? Que é quando o bebê faz cocô na barriga da mamãe. Entendi. Que já passou. Quando isso acontece, normalmente já passou do momento do bebê nascer. Ou tá muito perto. Então pode ser que, por exemplo, na água eles falam de contaminação, de não sei o que, então é proibido. Entendi. E como é que foi o tratamento pra ti no hospital? Eles te trataram bem? No dia do parto, você fala? Sim, no dia do parto tiveram algumas sage-femmes que passaram, porque demorou 20 horas no total. Então, tiveram algumas que trataram melhor do que outras, né? É uma coisa que eu acho que é meio comum, assim.
É estranho porque, por exemplo, no Brasil normalmente quando você tá grávida, quando você tá na sala de parto ou esperando, né, um momento, você pode comer, por exemplo, né? E aqui na França é proibido. Então nenhuma mulher pode comer, por exemplo. Isso são coisas que são coisas diferentes do país. No Brasil, se você não permite uma mulher comer, a mulher pode, por exemplo, denunciar a casa de parto falando que você privou a pessoa de comer. Eles alegam que você não pode comer aqui durante o período que você ficar. Se você ficou 36 horas, fica 36 horas sem comer. Entendi. O tempo que for. Então se alimentem bem antes do parto, hein, gente? Tem a ver com o fato de defecar no momento de empurrar para o bebê sair ou não? Não. Eles falam que se você precisar fazer uma cesárea de urgência, você tem que tomar anestesia. E aí a anestesia não pode comer. Tem um período da anestesia que você tem que estar em jejum. Então eles acabam ficando. A gente pode tomar suco de maçã. Eu tomei suco de maçã durante horas. Tomei um monte de suco de maçã. Açúcar. Mas é o máximo, assim. Não pode comer. E foi bem ruim, assim. Porque eu precisando de força, sabe? Tu ficou quanto tempo sem comer? 20 algumas horas. Porque depois que eu tive o Léo, que eles me levaram pra sala, que já era 2 da manhã, e eu falei pra moça que eu não comia desde as 2 da manhã do outro dia, e que eu falei pra ela que eu precisava comer, senão eu ia morrer. Aí eles trouxeram uma comidinha que sobrou, sabe? Assim, porque já era 2 da manhã e não tinha nem onde sair pra comprar. Umas partes importantes. Os 3 primeiros meses, o que tem pra fazer é a ultrassom, né, que a gente faz. A gente tem aqui na França direito uma primeira ultrassom logo bem no início, e depois a gente faz a ultrassom do 3º mês, que são com 12 semanas. Que é pra você poder ver o feto, ver se tá tudo certo, se o bebê se formou direitinho e se você continua a gravidez, etc. Porque aqui na França o aborto é legalizado. Isso. Então se tiver algum problema com o feto, né, com o bebê, eles aconselham de abortar até a 3ª semana, é isso, terceira, né? Acho que chega até a semana 16, eu acho, 16ª semana. Mas depende não só se o bebê tem algum problema, se tem algum problema pra mãe, mas se a mulher quiser abortar, simplesmente interromper a gravidez, né? Esse é um processo que chama IGV, que é a interrupção voluntária da gravidez. Então você pode fazer ou a interrupção médica da gravidez ou a voluntária. E aí você tem até esse tempo. E aí depois desses exames e que você enviou pra CAF dizendo que você tá grávida, etc., você faz outras ultrassons. Então tem uma no 5º mês e depois tem uma mais pra frente no 9º mês. Entre essas ultrassons, se você precisar de mais, sua sala de fome vai te dar uma prescrição e você vai fazer a ultrassom. Pra ser reembolsado, né? Você tem que ter a prescrição da sala de fama pra ser reembolsado. Sim. Aí tem uma diferença porque depende do setor do médico que você for se consultar. Então, por exemplo, se você fizer a ultrassom no hospital, é 100% reembolsado. Mas se você quiser fazer a ultrassom numa clínica, aí vai depender se os honorários da clínica são maiores do que o valor de reembolso. Aí às vezes você precisa dar uns 20 ou 10 euros, às vezes, de uma diferença entre, mas não é um valor muito alto. Eu fiz um vídeo sobre o sistema de saúde francês para vocês entenderem um pouco mais sobre isso. É bom vocês assistirem esse vídeo antes, porque fala da Sécurité Sociale e da Mutuelle, de dépassement d'honoraires, que seria quando passa um pouco do preço de base, né, que a gente paga mais, e é disso que a Gabi tá falando aqui agora. Exatamente. E o preço disso, se tu veio depois de 4 meses de gravidez e tem que pagar, como é que funciona? A gente recebeu no final, então quando o Léo nasceu, a gente voltou para casa, um mês depois a nossa Mutuelle, então a complementar de saúde, mandou pra gente um relatório dizendo quanto eles tinham pago tudo. E deu uns 13 mil euros. 13 mil euros. Que então a gente não pagou nada. Né? Aí você tem que ver se você veio pra cá pra ficar 6 meses e você veio no final da sua gravidez e você teve que ter o seu bebê aqui. Você tem que ver se o seu sistema de saúde brasileiro reembolsa alguma coisa, porque daí isso a gente não sabe, porque a Gabi já morava aqui faz um tempo, né? Sim. E então isso você tem direito. Se você tem um visto francês, você tá legalizado aqui na França, né? Se você é turista, eu não sei como é que funciona, não sabe como é que funciona. Se você é turista, você só pode ficar 3 meses. Então, isso. Então, acho mesmo que você vier só no final da gravidez, ou se acontecer de você estar grávida, viajando, precisar usar o hospital, no caso, o seguro que você fez a viagem que cobre. É, porque quando você vem como turista, você é obrigado a ter um seguro de saúde que cobre o tempo da sua estadia aqui na França. A Gabi agora vai dar pra gente dicas de ouro pra você que é brasileiro e que vai ter seu filho aqui na França. Bom, dica de ouro é a seguinte: antes de você, ou perto da data, né, que você vai ter o neném, é muito importante ir ao consulado e pedir um certificado de costumes. Então, o que é esse certificado de costumes? É um certificado que vai dizer que no Brasil é normal o bebê ter o nome da mãe e do pai. Se você não tiver esse certificado de costumes, o que vai acontecer é que na hora de você registrar o bebê, porque todos os bebês que nascem na França são registrados na França, então eles vão ter um acte de naissance, que é uma certidão de nascimento francesa, tá? Isso não significa que eles são franceses, mas que eles nasceram na França, com prova.
Então o que acontece é que você precisa desse acta antes de você ir registrar o bebê. Porque se você não for registrar o bebê com esse acta, eles vão registrar só no nome do pai, que é a tradição francesa. Então nasceu na França, no caso meu filho tem o meu nome e o nome do meu marido, porque a gente tinha esse acta. Se você não tiver, você vai ter que ter só o nome do pai, e aí eles sentem muito porque ninguém mandou você não ir no consulado antes. Ah, muito bom saber disso. Então isso é super importante. É bem tranquilo, você pede tudo pelo consulado, isso, pelo correio, e tem uma taxa de 25 euros, uma coisa assim pra eles fazerem. É emitido em papel moeda, direitinho como tem que ser feito. E aí isso que prova que você tem o direito de ter um nome diferente, que o costume no seu país é tal, então a França vai fazer conforme o costume. Quanto tempo precisa para registrar o bebê assim que ele nasceu? Então, depois que o bebê nasceu, você tem um período para registrar que é muito pequeno. Agora eu não me lembro exatamente se são 24 horas ou 48 horas, no máximo 48 horas, era realmente muito rápido. E se passa desse tempo e você não registrou a criança, o que acontece é que você tem que pagar uma multa de 1.000 euros por dia. Nossa. Então realmente você precisa ir e fazer o registro da criança. O que aconteceu com a gente foi que eu entrei no hospital na madrugada de um dia e foi pro outro. Como ele nasceu na sexta de madrugada, eu achei que a gente tinha mais um dia, então que ia contar o final de semana, que era sábado e domingo, que na segunda tava tudo bem fazer. E não foi. O que aconteceu foi que o Diogo foi trabalhar porque ele tinha que trabalhar, ou tinha que resolver alguma coisa, e eu fiquei sabendo porque justamente a mulher me ligou pra falar: "Ai, vocês não vão vir aqui fazer o registro?" Aí eu liguei pra ela, já era mais de 5 da tarde, só que alguém tinha ficado no birô trabalhando até mais tarde, e a gente conseguiu levar o papel, a pessoa deixou a gente fazer, mas foi assim, porque senão teria que ter pago os 1.000 euros. Nossa. Foi muito no Então não são dias úteis, nasceu no dia seguinte. Exatamente. E se ele nasce num sábado à noite? Vai no domingo. Não, aí no domingo não funciona. Então tem que ir na segunda. O que acontece é que o hospital, ele manda falando: olha, tal criança nasceu. E como ele nasceu de madrugada, aí contava como se fosse já o dia. Ah, entendi. Entendeu? Então tinha que ir, porque tinha que fazer. E eu não me apeguei muito a isso, porque eu tinha acabado de parir, então... Sim, sim. Eu acho até que o Diogo tinha ido em casa, trocar de roupa, alguma coisa assim, eu não sei. Acho que ele não foi trabalhar, não. Mas o problema foi que a gente não prestou muita atenção, sabe? No tipo, tem que ir hoje. Deixa eu pegar depois. Vamos na segunda, tá tudo bem. Tem que saber que a Gabi, ela é casada com um brasileiro também, então eram duas pessoas que não tinham essas informações, né? E por isso que, inclusive, eu escolhi a Gabi pra fazer esse vídeo. Talvez seja mais fácil se o seu filho é com um francês ou com uma francesa, porque a pessoa já conhece mais ou menos como é que funciona aqui, É uma né? questão cultural, né? Por exemplo, no Brasil a gente tem um tempo pra ir tranquilo, né? Fazer o registro da criança. Tem até crianças que são registradas já muito mais velhas, né? E aqui não, você tem que registrar, tem que ter o certificado de costume. Se você não tiver também, você vai ter que registrar conforme o costume francês. Então, questão cultural mesmo. Entendi. Tem alguma ajuda por criança que nasce? Por exemplo, financeira ou outra ajuda? Sim, toda criança que, quando ela nasce, ela recebe uma ajuda da CAF de 900 euros. Então são 900 euros... Pontual. Pontual, é uma ajuda pontual para que você possa comprar o bercinho da criança, fazer o enxoval, o início, né? Que é um valor que você tem que investir. Que eu acho um pouco ruim, assim, é porque você ganha depois que a criança nasce. E muitas vezes a gente precisa do dinheiro antes. Mas como às vezes a criança pode não nascer, e aí reembolso, etc e tal, o que é um pouco domagem, assim, triste, né? Porque afinal de contas você tá se preparando, imagina se você comprou berço, comprou tudo, então de qualquer forma... Sim, você não vai sair do hospital com o bebê no colo e ir comprar berço pro bebê. Até porque demora um pouquinho. Uma coisa bem legal é que quando as crianças nascem aqui, elas saem no jornal. Você pode pedir, o jornalista passa e tem uma parte no jornal que tem todos os nascimentos. Eu tenho um jornalzinho do Léo com a fotinho dele. Tem a foto do Léo? Tem, eles fazem escrito que nasceu a criança e tal, tá nos nascimentos. É obrigatório ou você pode dizer não quero que passe? Pode, mas ele passou e eu achei bem legal. Eu guardei o jornalzinho e tudo, foi super bacana. Tu falou pra nós que a certidão de nascimento do Léo não significa que ele é francês. Isso. Então ele é o quê? Ele é brasileiro? Ele é franco-brasileiro? Ele tem direito a essa nacionalidade? Então, Léo é francês hoje, franco-brasileiro, como eu também sou, porque ele nasceu em solo francês. Quando eu pedi a minha nacionalidade, automaticamente os meus filhos que eu já tinha que nasceram em solo francês, tem direito à nacionalidade francesa. E no caso, se tu não tem a nacionalidade francesa, como é que faz?
Então, filhos de estrangeiros que nascem aqui na França têm que validar o nascimento da criança, não seria validar, mas fazer uma transcrição da certidão de nascimento no consulado da nacionalidade da pessoa. Então, no caso, eu fiz no consulado brasileiro em Paris, e você tem que, então, pegar a certidão de nascimento da criança, levar até o consulado ou mandar pelo correio. O consulado vai fazer uma transcrição, que na verdade mais é que uma tradução do documento, só que tem que ser feito pelo consulado. Quando você volta ao Brasil ou no seu país de origem, você precisa então ir ao cartório, ao primeiro cartório da sua cidade. Então, no caso, em São Paulo, é o cartório da Sé, que é o cartório 01, e lá você pede para eles então registrarem a criança. E aí a criança vai ter uma certidão de nascimento, no caso, o Léo tem uma certidão de nascimento brasileira por conta disso. Ok, então ele tem as 2 certidões de nascimento. Isso. E como é que faz então pra ele conseguir a nacionalidade mais tarde? Com essas 2 certidões de nascimento não quer dizer que ele seja francês. Isso. Na França, para você ter a nacionalidade francesa, existe o direito ao solo ou o fato de você passar pelo sangue. Então, no caso, se a criança tiver o pai ou a mãe que é francesa, ok, tá ótimo. A criança já é francesa automaticamente. Se não, o direito ao solo não é simplesmente nasceu, ganhou a nacionalidade. Ela tem direito a pedir apenas com 16 anos e ela tem que ter morado os últimos 5 anos em território francês para poder pedir a nacionalidade. Então, se a criança, por exemplo, tiver morado do nascimento aos 10 anos, voltou pro Brasil e chegou com 16 anos e quer pedir a nacionalidade, não pode. Não pode. Mas, se a criança quiser, nasceu na França, foi morar no Brasil, voltou com 10 anos e morou até os 16, pode pedir. Perfeito. Aí ela tem direito, porque ela nasceu na França. Entendi. E aí ela tem as 2 nacionalidades. E aí ela tem a dupla nacionalidade porque a França é um país que te permite ter 2 nacionalidades. Existem outros países, como a Suíça, a Áustria, em que você tem que optar por uma nacionalidade. Então, ou você tem a nacionalidade do país e você tem que abdicar da sua nacionalidade de origem, ou você escolhe o que você quiser ter. Tem mais alguma dica assim que você acha que é importantíssima que tem que dar? A dica importantíssima, sempre, sempre, sempre procurar muita informação. Quando você estiver grávida, na cidade que você estiver, mesmo que você não faça no hospital, procure sempre o site da maternidade da sua cidade, e lá no site vão ter muitas informações. Tem muitas coisas que a gente pode fazer durante a gravidez que são gratuitas. Por exemplo, eu fiz acupuntura, massagem, coisas super legais para fazer para mamãe, mas você tem que saber sobre essas coisas. Normalmente a maternidade coloca no próprio site da maternidade e não é necessário que você tenha o bebê lá para poder participar. Então é bacana, assim, e sempre ter em vista, assim, você sempre fazer o seu dossiê, imprimir, colocar o que eu preciso fazer, CAF, com tanto tempo, tantas semanas de gravidez eu vou ter que fazer tal exame, tantas semanas eu tenho que mandar um documento, para quem que eu tenho que mandar. Fazer realmente esse papel, que vai ser um guia, com todos os números de telefones urgentes que você precisa ter, porque se acontecer alguma coisa, você tem que ligar para alguém, ou você estiver na casa de alguém, enfim, as pessoas têm que saber te ajudar, então você tem que saber necessariamente o que fazer. Então, isso é super importante. Inclusive, pega um papelzinho aí, anota todas as dicas que a Gabi deu, volta no início se você esquecer de alguma coisa, porque é muito importante. Com certeza. Então, muito obrigada, Gabi, por ter colaborado com a gente. Eu que agradeço. Tomara que ajude vocês, outras mamães aí, futuras mamães. Se tiver mais alguma dúvida, coloca aqui embaixo que a gente vai responder. Eu pergunto pra Gabi, ou a Gabi vem no YouTube. E respondo vocês. Eu ajudo com o maior prazer. Não esquece de seguir a Gabi no Instagram. Sim. Então, os 2 perfis, pra vocês lembrarem, o @VianaLanguages, que é o meu perfil em que eu ensino francês, e o @GabrielaViana, _S, que é onde eu ajudo aí não só mamães, mas mulheres e futuras mamães também que querem empreender. E também pode me seguir no Instagram, no Aqui na França Oficial, que também lá tem várias novidades do dia a dia. Continua ligado aqui no canal, se tu gostou desse vídeo, dá um like, que isso ajuda bastante, é bacaninha. Compartilha com outras mamães, futuras mamães que estão vindo pra França ou que estão aqui na França. E te inscreve no canal, que toda semana tem vídeo novo pra você. Muito obrigada a você que ficou até o final do vídeo com a gente. Obrigada, Gabi, por me receber na tua casa hoje. Beijo pra vocês e até a próxima. Tchau! Tchau! O que mais que a gente tava? Onde ir, o que fazer? O povo que nunca gravou vídeo fica assim, passando a mão no cabelo. É, fica assim. É isso, tem mais alguma coisa pra falar? É o quadradinho da minha cara, eu tô me sentindo É, porque é que tá focalizando. Como você fala desse jeito, mano? Pelo amor de Deus. Eu sou gaúcha. Ah, é verdade.